Olá a todos, vamos continuar nossa leitura. Começar a entrar mais nos assuntos mais interessantes, né? Que nos agrega mais conhecimento e conteúdo. Vamos continuar lendo o nosso livro, Além da Democracia. Na verdade, não poderia ser o caso de que esse fato, que decidimos tudo democraticamente, que praticamente todas as questões econômicas e sociais são controladas por ou através do Estado. É a causa subjacente das muitas coisas que estão erradas em nossa sociedade, que a burocracia, a intromissão do governo, o parasitismo, o crime, a corrupção, o desemprego, a inflação, os baixos padrões educacionais, etc. Não são devidos à falta de democracias, mas são causados pela democracia. É uma pergunta. Que estes problemas estão para a democracia como lojas vazias e carros trabantes estão para o comunismo. Isso é o que esperamos lhe mostrar neste livro. Este livro está dividido em 3 partes. Na primeira parte, discutiremos nossa fé no Deus da democracia parlamentar. Como qualquer religião, a democracia tem um conjunto de crenças, dogmas que todos aceitam como verdades indiscutíveis. Apresentaremos estes na forma de 13 mitos populares sobre a democracia. Na segunda parte, descreveremos as consequências práticas do sistema democrático. Tentaremos mostrar por que a democracia conduz inevitavelmente à estagnação e o que a torna ineficiente e injusta. Na terceira sessão, esboçaremos uma alternativa à democracia, ou seja, um sistema político baseado na autodeterminação do indivíduo, que se caracteriza pela descentralização, governança local e diversidade. Apesar da nossa crítica ao sistema democrático nacional atual, estamos otimistas quanto ao futuro. Uma razão pela qual muitas pessoas são pessimistas é que elas sentem que o sistema atual não está indo a lugar nenhum, mas não conseguem imaginar uma alternativa atraente. Elas sabem que o governo, em grande medida, controla suas vidas, mas elas não podem controlar o governo. Em grande medida, controla suas vidas, mas eles não podem controlar o governo. As únicas alternativas que conseguem imaginar são formas de ditadura, como o modelo chinês ou alguma forma de nacionalismo ou fundamentalismo. Mas é aí que elas estão enganadas. A democracia não significa liberdade. Ela é uma forma de ditadura. A ditadura da maioria e do Estado. Também não é sinônimo de igualdade, justiça, solidariedade ou paz. A democracia é um sistema que foi introduzido há cerca de 150 anos atrás, na maioria dos países ocidentais, por vários motivos, com o objetivo de alcançar os ideais socialistas no seio das sociedades liberais. Independentemente das razões do passado, não existem boas razões no presente. Para manter a democracia parlamentar nacional, ela não funciona mais. É hora de um novo ideal político.
em que a produtividade e a solidariedade não são organizadas com base na ditadura democrática, mas são o resultado de relações voluntárias entre as pessoas. Esperamos convencer os nossos leitores que a possibilidade de realizar esse ideal é maior que muitas pessoas poderiam imaginar, e vale a pena o esforço de persegui-lo. Os mitos da democracia. Todo voto conta. Sempre ouvimos isto durante o período de eleições. A alegação de que seu voto realmente conta, o que é verdade para 1 em 100 milhões. Se estivermos falando sobre as eleições presidenciais norte-americanas. Mas se você tem uma influência sobre o resultado de um processo de 1 em 100 milhões, ou seja, 0,00001%, na prática, a sua influência é zero. A chance de que seu voto decida quem vai ganhar as eleições é astronomicamente pequena. E, na verdade, é ainda pior porque seu voto não é por uma decisão ou política específicas. É um voto por um candidato ou partido político que vai tomar decisões em seu nome. Mas você não tem qualquer influência sobre as decisões que essa pessoa ou partido tomam. Você não pode controlá-los durante 4 anos. Eles podem decidir o que querem e não há nada que você possa fazer. Realmente, depois que, por exemplo, acabar as eleições, depois que entraram lá, eles podem fazer a baderna que for, ninguém pode intervir para tirá-los de lá. Tem que esperar os 4 anos para tentar ver o que faz e olha lá. Você pode bombardeá-los com e-mails, cair de joelhos na frente deles ou amaldiçoá-los, mas são eles quem decidem, realmente. O voto é a ilusão de influência em troca da perda de liberdade. Todo ano o governo toma muitos milhares de decisões para alguém que pode fazer o que quiser e que não precisa mais consultá-lo. Este seu voto não tem nenhum impacto mensurável sobre qualquer uma dessas decisões. Normalmente, seu voto nem é sequer uma escolha real. É mais uma indicação de uma preferência vaga. Raramente existirá uma pessoa ou partido político com o qual você concorda. Em todos os aspectos, suponha que você não quer dinheiro sendo gasto em ajuda ao terceiro mundo ou na guerra do Afeganistão. Você pode, então, votar em favor de um partido que se opõe a elas, mas talvez esse partido também seja a favor de aumentar a idade da aposentadoria, algo com o que você discorda. Além disso, depois que o partido ou a pessoa em quem você teria votado for eleito, eles quase sempre quebram suas promessas eleitorais. Isso é o que cansamos de ver. E depois, o que você pode fazer? Você deveria poder processá-los por fraude, mas você não pode. Na melhor das hipóteses, você pode votar por um partido ou candidato diferente no final dos 4 anos, com o mesmo mau resultado. Vai terminar no mesmo. O voto é a ilusão da influência em troca da perda de liberdade.
Quando João ou Maria comparecem às urnas, eles pensam que estão influenciando a direção em que o país está indo. E, numa medida muito pequena, é verdade. Ao mesmo tempo, 99,99999% dos eleitores decidem sobre a direção que as vidas de João e Maria devem seguir. Desta forma, eles perdem muito mais controle sobre suas próprias vidas do que ganham influência sobre a vida dos outros. Eles teriam muito mais influência se eles pudessem simplesmente fazer suas próprias escolhas. Por exemplo, se eles pudessem decidir por si mesmos em que eles gastam o seu dinheiro sem terem que entregar metade dos seus rendimentos ao governo, através de vários impostos das urnas, elas devem aderir ou iniciar um grupo de lobby, ou apresentar petições aos políticos ou organizar protestos em frente às sedes do governo. Existem organizações de paz que tentam muito tempo e energia e, praticamente, não tem efeito. Seria infinitamente mais simples e mais eficiente se o Estado não interferisse na educação e os professores. Pais e alunos pudessem fazer suas próprias escolhas, tanto individualmente como em conjunto. Claro que a classe dominante exorta continuamente as pessoas a votarem. Eles sempre enfatizam que, por votarem, as pessoas realmente têm influência sobre as políticas do governo. Mas o que realmente importa para eles é que uma elevada taxa de participação lhes confira um selo de aprovação, o direito moral de governar as pessoas. Muitas pessoas acreditam que é um dever moral participar nas eleições. Costuma-se dizer que, se você não vota, você não tem direito de dar a sua opinião em debates públicos ou de se queixar de decisões políticas. Afinal, você não votou, por isso sua opinião não conta mais. As pessoas que afirmam isso, aparentemente, não conseguem imaginar que há algumas pessoas que se recusam a compactuar com a ilusão de influência que a democracia vende. Estas pessoas sofrem da síndrome de Estocolmo. Elas acabam por amar seus captores e não percebem que elas estão trocando sua autonomia pelo poder que os políticos e administradores exercem sobre elas. Mito 2. As pessoas governam em uma democracia. Esse é outro mito. Ninguém governa na democracia. Esta é a ideia básica da democracia. É o que a democracia significa. Literalmente, o governo pelo povo, mas será que as pessoas realmente governam em uma democracia? O primeiro problema é que o povo não existe. Há milhões de pessoas apenas, com milhões de opiniões e interesses. Como podem elas governar juntas? É impossível. Isso é impossível. Como um comediante holandês disse uma vez, a democracia é a vontade do povo. Toda manhã eu fico surpreso ao ler no jornal o que é que eu desejo. Sejamos honestos, ninguém vai dizer algo como o consumidor quer Microsoft ou as pessoas querem Pepsi. Alguns querem e outros não. O mesmo se aplica às preferências políticas. Além disso, não é realmente o povo que decide em uma democracia, mas sim a maioria.
das pessoas, ou melhor, a maioria dos eleitores. A minoria aparentemente não pertence ao povo. Isso parece um pouco estranho. Não são todos parte do povo? Como cliente do Walmart, você não quer mantimentos de outro supermercado empurrados pela sua goela abaixo. Mas isso é como as coisas funcionam na democracia. Se acontecer de você permanecer ao lado perdedor nas eleições, você tem de dançar conforme a música dos vencedores. Mas tudo bem, vamos supor que a maioria é o mesmo que o povo. É realmente verdade, então, que o povo decide? Vamos ver. Existem dois tipos de democracias: diretas e indiretas, ou representativas. Em uma democracia direta, todos votam em cada decisão que é tomada, como em um referendo. Em uma democracia indireta, as pessoas votam para eleger outras pessoas que, em seguida, tomam decisões por elas. Claramente, no segundo caso, as pessoas têm muito menos a dizer do que no primeiro. No entanto, quase todas as democracias modernas são indiretas, embora possam existir referendos ocasionais. Para justificar o sistema representativo, argumenta-se que, A. Seria impraticável a realização de referendos em todas as muitas decisões que o governo tem de tomar todos os dias. E B. As pessoas não têm capacidade suficiente para decidir sobre todos os tipos de questões complexas. O argumento A pode ter sido plausível no passado, porque era difícil fornecer a todos todas as informações necessárias e deixá-los ter uma palavra a dizer. Exceto em comunidades muito pequenas. Hoje esse argumento não é mais válido. Com a internet e outras tecnologias modernas de comunicação, é fácil deixar grandes grupos participar em processos de decisões e realizar referendos. No entanto, isto quase nunca acontece, porque não ter um referendo sobre se o Brasil deveria ir para a guerra no Afeganistão ou na Líbia, ou em qualquer lugar. Afinal de contas, o povo governa, não é? Por que não podemos eles tomar essas decisões que são tão cruciais para suas vidas? Na verdade, é claro que todos sabem que há muitas decisões que são tomadas e que a maioria não apoiaria. Se eles fossem chamados em uma votação, a ideia de que o povo governa é simplesmente um mito. Mas o que dizer do argumento B? Não são a maioria das questões demasiado complexas para serem levadas à votação? Dificilmente, quer seja se uma mesquita deve ser construída em um lugar, qual deve ser a idade legal para beber, quais devem ser as penas mínimas para certos crimes, se mais ou menos autoestradas precisam ser construídas, o quão alta a dívida pública deve ser, ou se algum país estrangeiro deve ser invadido ou não, e assim por diante. Estas são todas as propostas muito claras. Se nossos governantes encaram a democracia seriamente, não deveriam eles, pelo menos, deixar as pessoas votarem diretamente em algumas delas? Ou seja, que o argumento B significa que as pessoas não são
inteligentes o suficiente para serem capazes de formar opiniões razoáveis sobre todos os tipos de questões sociais e econômicas? Se assim é, como podem eles ser inteligentes o suficiente para compreender os vários programas eleitorais e votar nas suas bases? Qualquer um que defenda a democracia deve, pelo menos, assumir que as pessoas saibam uma coisa ou duas e sejam capazes de entender linguagem simples. Além disso, serão os políticos eleitos, necessariamente, mais espertos do que os eleitores que os elegem. Terão os políticos um misterioso acesso à fonte da sabedoria e do conhecimento, enquanto os eleitores não têm? Ou será que eles têm maiores valores morais do que o cidadão comum? Não há nenhuma evidência que assim seja.